ação é 100% nosso, pessoal. Ninguém consegue mudar o nosso pensamento quando a gente não quer. Embora a gente ache que vai mudar o pensamento de alguém. O que acontece é que nós recebemos influências, pegamos informações daqui, dali, de um, de outro, dos meios de comunicação, mas a gente só põe para dentro, só interioriza aquilo com o que a gente estabelece uma relação de sintonia. Ah, isso tem a ver. Ah, eu também acho isso. E é isso aí que eu penso. E assim a gente vai construindo o nosso mundo íntimo, que é onde a gente está vivendo. Então, agora os nossos corpos estão todos aqui no salão. Mas quem é que está aqui no salão? De verdade. Ué. Está aqui no salão, de verdade, quem está com o pensamento aqui. O corpo pode estar aqui e o pensamento igual aquele filme, em algum lugar do passado. O corpo pode estar aqui e o pensamento pode estar vivendo coisas que não estão acontecendo. Mas eu tenho tanto medo que elas aconteçam, que eu vivo pensando em coisas que não estão acontecendo. Então, é como se eu estivesse dentro dessas situações. É o que a gente chama de preocupação. Então, o que é preocupação? É uma ocupação antecipada. Então, é uma ocupação com algo que não está acontecendo. Mas como eu estou com o meu pensamento todo na preocupação, eu estou vivendo aquilo, não importa que não esteja acontecendo. Então, quando eu estou preocupado que alguma coisa muito ruim vai acontecer, a coisa muito ruim não está acontecendo, mas para mim é como se estivesse, porque eu estou com o meu pensamento todo focado nessa coisa. A gente se abre, se expõe a várias fontes de informação, achando que aquilo é bobagem, são só revistas, são só jornais, são só outdoors, são só programas de televisão, são só imagens da internet, né? Mas tudo isso é pensamento que vai interagir com o meu próprio pensamento e vai construir o meu mundo mental. Então, se eu estou doente, aonde é que eu estou internado? Eu estou internado no meu pensamento. O hospital é um lugar em que eu eventualmente passo alguns dias ou algumas horas. Mas mesmo quando o meu corpo está internado no hospital, o meu pensamento pode não estar ali. Agora eu estou vivendo o quê? O que o corpo está vivendo ou o que eu estou pensando? Por isso é que é tão diferente a maneira como as pessoas vivem a mesma doença, a mesma situação. Então, para uma determinada pessoa, uma internação no hospital significa uma coisa, para outra pessoa vai significar outra completamente diferente. Um diagnóstico de uma doença para uma pessoa significa uma coisa, para outra pessoa vai significar outra coisa completamente diferente. E cada um vai viver aquilo que pensa sobre a coisa. Então, aí sentados tem vários corpos, né? Por falar nisso, parabéns por terem tirado os corpos da cama hoje de manhã, né? Mas cada um vai estar dentro do que se pode chamar de psicosfera. Então, você tem a atmosfera, que é o ar que a gente respira, não é? Põe para dentro, põe para fora, essa é a atmosfera. E a psicosfera
é aquilo que eu crio com o meu pensamento. Inspiro, ponho para dentro e ponho para fora. E compartilhamos todos essa psicosfera. Se você encontra uma pessoa na rua, uma pessoa conhecida, e a pessoa não te reconhece, não fala com você, se você pensar que ela fez isso porque acha que você é feio, é gordo, é preto, é branco, é careca, é velho, é não sei o que lá, que é porque ela não gosta de você, que é porque ela acha que você não merece atenção, se você pensar isso desse acontecimento, você vai viver uma situação de sofrimento. Agora, se você encontra uma pessoa conhecida na rua e ela não reconhece você, e você pensar, coitado, deve estar com Alzheimer, você vai viver outra coisa completamente diferente. Então, a gente precisa começar a acreditar que a gente vive no nosso pensamento, para que a gente possa ter cuidado com esse pensamento, atuar nesse pensamento de maneira aplicada. O que você pensa sobre as pessoas? Quando você pensa que as pessoas com quem você vive são pessoas capazes, são adultos, são capazes de lidar com os desafios, são pessoas capazes de crescer com as dificuldades que se lhe apresentam, você vive um tipo de relação familiar. Mas quando você pensa que se você não existisse, a sua família ia entrar em colapso, todos iam morrer de fome, de inanição, de desespero, e você tem que ficar ali tomando conta de todo mundo, a sua relação familiar é uma outra coisa. Quando você pensa que você não tem oportunidades no seu trabalho, porque você está precisando aprender mais sobre o assunto, e aí corre atrás disso. Quando você pensa que é porque você ainda não teve a ideia ideal para atuar naquilo ali, você vai continuar abrindo campo para a criatividade. Agora, quando você pensa que você não tem oportunidade no seu trabalho, porque você é perseguido, porque o patrão gosta mais do peixinho dele, porque não sei o quê, você vive uma outra coisa. Quando uma pessoa está lá num casamento, numa relação afetiva, e o outro resolve sair da relação, se você pensa que ele resolveu sair, porque seres humanos são assim mesmo, mudam de ideia, mudam de sentimento, mudam do seu momento existencial, se ligam a outras pessoas, enfim. Se você pensar que é uma questão dele, você vai viver uma coisa. Agora, se você pensar que aquela pessoa resolveu sair da sua vida, porque você não era bonito o suficiente, porque você não era inteligente o suficiente, porque você deixou de fazer alguma coisa que ele gostava, você vai viver uma outra coisa. Então, tudo aquilo que você está vivendo hoje, que eu nem sei o que é resultado do seu pensamento. Por isso que é muito importante a gente olhar para o que está pensando, ver daquilo que está pensando o que é saudável, o que é bom, o que é útil, o que é bonito, e cultivar, e ver daquilo que está pensando o que é feio, o que é doente, o que não é bom, e pôr para fora. Então, imagina você tem uma casa para limpar, uma cozinha. Aí, se você ficar 3 dias sem limpar essa cozinha, como é que ela fica? Meio desagradável, né? Mas se você ficar 1 semana sem limpar essa cozinha, vai complicando, né? Se você ficar 1 mês sem limpar essa cozinha, você vai derrapar na gordura, né? 1 ano sem limpar essa cozinha. Pois é, às vezes a gente está com 50 anos e até hoje não deu uma boa faxina nessa cozinha do nosso pensamento. A gente acredita que a vida é aquilo que a gente pensa. A vida é uma coisa tão grande, tão ampla, tão rica de possibilidades, que a gente nunca vai conseguir pensar exatamente o que é a vida.
é uma coisa muito além da nossa capacidade mental. Aquilo que eu penso sobre a vida é uma crença. É uma crença. Em algum momento eu preciso olhar para essa crença e perguntar, essa crença está sendo útil para mim? Essa crença está me ajudando? Essa crença está me servindo? Essa crença está me fazendo bem? Porque se ela não tiver, eu preciso abandoná-la. Eu preciso excluí-la do meu pensamento, que nem quando a gente acha uma baratinha francesinha na cozinha. Se você achar uma baratinha francesinha na sua cozinha, o que você faz? Mata aquela francesinha e ainda põe remédio, porque você sabe que aquilo dá filhote, que é uma loucura, né? Teve uma época na minha casa que a gente estava lá sem poder chamar a detetização, a cozinha passava a noite de luz acesa. Porque se você apagasse a luz, fervilhava, né? Então, quando você acha uma baratinha francesinha, você vai correr para dar cabo daquela baratinha francesinha, né? Agora, quando você pensa, meu tempo já passou, agora é muito tarde para eu fazer alguma coisa, eu não sou capaz, isso não é para mim, aquelas pessoas estão fazendo aquilo de propósito para me irritar. Quando eu penso essas coisas, isso é pior do que barata francesinha na cozinha. Aí, em vez de eu, dar um jeito de matar essa barata francesinha e ainda botar remédio para não aparecer mais, que seria o quê? Fazer uma prece, ler uma palavra, uma frase legal, dar uma volta, olhar uma flor, conversar com alguém saudável, vir assistir uma palestra, ligar um rádio, botar uma música, cantar, fazer qualquer coisa para tirar aquela barata francesinha da minha cabeça, eu vou e boto um pratinho de açúcar para ela. E alimento, e curto. Viu? Eu não disse? Eu sabia que eu não seria aceito, eu sabia que eu não ia conseguir, e fica alimentando, e depois a cabeça fica um enxame de barata francesinha. Então, se eu tenho dúvida de que eu vivo aquilo que eu penso, e que aquilo que eu penso é só uma versão, é só uma leve visão de um ângulo, eu tenho que investir para mudar isso aí, porque senão eu não tenho pique, eu não tenho gás para cuidar do pensamento, porque para dar faxina na cozinha, você tem que estar bem motivado. Não, eu quero a minha cozinha bem limpinha. Quando a gente vem para a autocura, traz o quê? Doença do corpo. O que mais? Depressão, doença da mente, né? Depressão, pânico, traz perdas, traz conflitos, traz tudo isso. É como se cada um viesse com a sua casinha da família Monstro. Já viram o desenho da família Monstro? Né? A casinha, eles vão sair de carro, aí vai aquela nuvem preta em cima do carro, jogando raio, né? Morcego voando em volta. Então, cada um vem aqui com a sua casinha. Aquela casinha é a verdade? É a realidade? Não, aquela casinha é o que a pessoa está pensando da realidade. É o que a pessoa está pensando da verdade. Então, é fundamental que eu comece a discutir essa minha crença, a duvidar dessa minha crença. Quando eu penso, já estou muito velho para isso, eu preciso perguntar para esse meu pensamento, quem falou? Quem disse? Aonde está escrito isso? Quando eu penso, eu sozinha não dá, eu tenho que arrumar um companheiro, aonde está escrito isso? A minha doença é muito grave, não tem jeito. Aonde está escrito isso? Mesmas formas
mais graves de câncer não têm 100% de evolução para óbito. Esse percentual está diminuindo cada vez mais. Você já tem números de 20%, de 30%. Então, se naquele meu diagnóstico 70% evolui para a morte, para óbito, quer dizer que tem 30% que se curam. Por que eu não posso ser um desses 30%? Quem falou? Então, se eu tenho crenças que não são saudáveis para mim, eu preciso duvidar delas e buscar acreditar em outras coisas. Então, o trabalho nosso com o pensamento é o trabalho da limpeza, é o trabalho do jardineiro. Vocês têm jardim em casa? Vasinho de planta? Latinha de planta? Então, é assim. Para você ter aquela planta boa, aquela flor bonita, aquela fruteira saudável, aquela hortaliça, você fica olhando para a terra todo dia que uma hora vai nascer, né? Você vê lá o vaso do seu vizinho, tem aquela flor que você gosta. É porque ele deu sorte, olha lá. No vaso dele apareceu. No meu não aparece. Não. Então, eu sei que se eu quiser ter aquela flor no meu vaso, eu tenho que buscar a semente, eu tenho que buscar a muda, eu tenho que plantar. Então, como é que vai aparecer na minha vida uma pessoa saudável, com um projeto de vida legal, uma pessoa que está aprendendo a fazer uma coisa que gosta, uma pessoa que está entusiasmada com a vida, que tem boas amizades, que tem sempre alguma coisa legal para fazer? Como é que essa flor tão maravilhosa vai nascer no meu vaso sem eu plantar? Eu fico olhando ali para aquela terra seca, né? Agora me lembrei, eu sou filha única, né? Minha mãe tinha problemas de saúde muito graves e eu fui a única que sobrevivia. E eu queria muito ter irmãos. E do meu lado morava uma senhora que já estava com uns 4 filhos, 4, 5, né? E diziam para mim que era o avião que trazia as crianças. Não deixa de ser, né? Aí eu brigava com a minha mãe. A senhora não fica na varanda, a Dona Maria pega todos. Né? Então, eu olho para uma pessoa que está fazendo um trabalho legal. Eu olho uma pessoa que está com uma apresentação física saudável. Não é capa de revista, não. Que às vezes a gente olha para uma moça com olhos de ver, tá? Uma moça na capa da revista e vê como ela está adoecida. Como ser humano, né? Uma pessoa com uma aparência agradável, saudável, bem disposta, e fica, olha só aquele ali, ó, dá sorte. Umas companheiras nossas aqui foram à palestra do Divaldo, parece que Jorge Andréa estava lá, né? Jorge Andréa é um autor bastante conhecido, um psiquiatra, um autor espírita, um estudioso. Ele está com 94 anos. E é uma pessoa extremamente bonita, saudável, agradável de você olhar. Ano passado, ele está... E olha só, onde é que ele está morando? Teoricamente, no asilo. Na Casa Gerontológica da Aeronáutica. A mulher dele também é bastante idosa, tem problemas graves de saúde. Em vez de ficar em casa lamentando que os filhos não cuidam, que não está lá, que vai enchendo o saco, eles foram morar lá na Casa Gerontológica da Aeronáutica. E lá ele recebeu um aviso pelo telefone para ele descer que o prédio estava pegando fogo. E aí, quando ele abriu a porta, ele achou que tinha muita fumaça, sei lá o que, ele resolveu sair pela janela. Fez uma Tereza. Vocês sabem o que é Tereza? Uma corda de lençol e saiu pela janela.
A única coisa que ele teve foi um hematoma lá na traseiro, porque a Tereza não foi até o chão e ele fez o percurso final em queda livre, né? Gente, 93 anos. Aí eu vou ficar olhando para o Jorge André, olha só, que maravilha. Eu aqui com 50 não dou conta disso, olha só, é um privilegiado. Não, é atitude mental, é como a pessoa se pensa, se vê, se projeta, se planeja e se trabalha. Então, trabalho de pensamento, limpeza. Qual é, assim, a frequência da limpeza? Quanto deve ser? Cotidiana, contínua, sempre. Então, alguém pode querer plantar no meu jardim uma semente, uma muda de urtiga. Acontece isso? Acontece. Quer ver? A pessoa está morrendo de medo. Ela está que não se aguenta de medo. Aí ela se ilude que controla o medo dela assistindo a todos os noticiários de crimes, assassinatos, assaltos e os jornais que mostram. É uma falsa ilusão de controle. Quanto mais a pessoa vê isso e lê isso, com mais medo ela fica. Aí uma hora que ela não se aguenta mais de medo, ela quer contar para você. Você viu que deu no jornal? Você viu que deu na televisão? Você viu aquele assalto, não sei o que lá? Isso é uma urtiga, gente. Eu não tenho que aceitar essa plantação no meu jardim. Então, olha só, você quer conversar? Eu aceito conversar de outra coisa. Aí a pessoa fica braba, porque ela está cheia daquele negócio, ela quer pôr para fora, né? Não, você é um alienado. Tá bom, tá bem. Sou alienado, mas sou feliz. Mas alienado é quem me diz. Então as pessoas querem plantar urtiga, porque elas estão cheias de sementes de urtiga. Desânimo. Quando a gente fica desanimado, é natural ter desânimo de vez em quando, né? É lógico, você foi lá, investiu uma energia numa coisa, não deu certo, bate aquele desânimo, até você aprender que alguma coisa que você fez ali que deu errado, agora você já sabe, de uma outra vez você já não vai fazer exatamente daquele jeito, né? Bate um desânimo. Mas a pessoa que se abandona ao desânimo, ela também fica muito incomodada e quer sair compartilhando isso com os outros, para se aliviar. Aí chega para você e diz assim, pois é, né? A vida hoje está muito ruim, está cada dia pior, né? Não. Como assim? Não está. Não está. Não é assim que eu estou percebendo. Eu estou percebendo de outra maneira. Porque a pessoa está saturada lá de semente de urtiga e ela quer sair distribuindo aquilo. Como é que alguém pode ter saúde pensando que a vida hoje é insuportável? Que as coisas hoje em dia são muito difíceis. Que hoje em dia ninguém aguenta. Então, basta você estudar um pouquinho de história. Não precisa se tornar historiador, não. Se você estudar um pouquinho de história, você vai ver que a vida nesse mundinho aqui nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Cada momento tem as suas dificuldades, cada momento tem as suas questões, cada momento tem as suas dores específicas. Então, nunca houve o paraíso na Terra. E se houve, a gente foi expulso dele, né? Se eu me encharco dessas informações, né? O mundo hoje está muito difícil, a violência está muito grande, porque as drogas não sei o quê, e que darará. O que vai ser a minha vida? Um momento eu não tenho mais energia, motivação, alma, para ter nenhum projeto de vida, para fazer nada, para sair na rua, para coisa nenhuma, porque aquilo ali é como aquelas plantas que sufocam, né? Lá onde eu moro, tem muito uma planta que parece um cipózinho vermelho,
né? Às vezes você passa por uma árvore, a árvore está lá bonitinha, com florzinha, que lindo. Aí começa aquele negócio a crescer em cima, feito uma palha. Aquilo começa a crescer, daqui a pouco a planta está completamente seca. Então, quando você se pegar com esse pensamento, a vida hoje é muito complicada, o mundo hoje está muito violento, não sei o quê, veja-se como essa árvore que começou a ficar contaminada por essa praga. E arranca esse negócio, porque se você não arrancar, daqui a pouco aquilo vai sugar toda a tua seiva, daqui a pouco aquilo vai tirar toda a tua vida. Vou contar mais uma vez aquela velha história das médicas da madrugada. Eu cheguei no hospital para atender uma paciente, eram 7 horas da manhã. E tinha lá uma doutora sentada no vestiário, toda pronta com a bolsa, esperando dar 8 horas da manhã para ela sair na rua. Porque antes das 8 é muito perigoso. Olha lá. Aí eu comecei a trocar de roupa, aí chegou uma outra doutora, com uma blusa de paetê, o olho todo borrado de rímel. Gente, a Lapa hoje estava bombando. Aí a que estava sentada regalou um olho desse tamanho. Nossa, você vai na Lapa? Claro, é muito bom, você nunca foi, vai lá. Não, é muito perigoso. Então, são dois extremos, né? De duas pessoas vivendo na mesma cidade, mas cada uma vivendo de acordo com a sua crença, cada uma vivendo de acordo com o seu pensamento. Então, se eu começo a pensar, não saio mais à noite, é muito perigoso. Não saio mais sozinho, é muito perigoso. Não saio mais de ônibus, é muito perigoso. Daqui a pouco eu estou embaixo da cama. E mesmo embaixo da cama, tremendo de medo. E aí, tem um infarto embaixo da cama e só vão achar meu corpo 2 dias depois. Porque embaixo da cama. Então a gente começou a pensar, não saio à noite porque é muito perigoso. Eu tenho que sair de noite. Para eu poder ver que as pessoas estão nas ruas de noite, para eu poder ver que está acontecendo tudo de noite, porque se eu fico em casa fantasiando essa noite, a noite passa a ser aquela noite dos mundos primitivos lá, né, do homem da caverna, que realmente era breu. Então a gente precisa estar atento para o que está pensando. Agora mesmo, vou dar 1 minuto para você fotografar seu pensamento agora. O que você está pensando agora? Instantâneo? Fotografou? Escreve aí. Tenha coragem. Autocura, gente, é exercício, é trabalho, não é teoria. A teoria é belíssima, é muito bonita, cada dia estão chegando novas informações, novas contribuições, é muito legal, mas ela só acontece na minha vida se eu ponho em prática. Então, o que eu estou pensando dessas informações que eu estou recebendo? Eu estou pensando assim, legal, até que faz sentido, de repente eu vou fazer isso aí. Ou eu estou pensando, essa aí ela não sabe o que eu estou vivendo. Se ela soubesse o que eu estou vivendo, ela não estava falando essas coisas, porque a minha situação é extremamente complicada. Eu estou pensando no que eu vou almoçar. Eu estou pensando se logo mais vai acontecer aquilo que eu espero que aconteça na novela das 8. Vou contar para vocês o final da novela das 8.
A moça boazinha vai ficar com um cara bonzinho. E a pessoa má ou vai ficar louca, ou vai ser presa, ou vai morrer. Só tenho essa dúvida, só, né? Então, como é que eu estou pensando isso agora? Falei que está chegando muita coisa legal. Muita coisa legal já chegou. Por exemplo, a mudança do padrão de pensamento no hospital. Então, há algum tempo atrás, né, isso tomou uma forma muito bem definida, muito bem materializada, com Pat Adams, um médico americano. Existe o filme na locadora, existe o filme para vender por R$ 9,90 na loja americana. O amor é contagioso. É um camarada vestido de médico, só que com um pé de palhaço desse tamanho assim. Porque quem falou, olha só como é que a coisa começa, né? Duvidar de uma crença. Quem está internado no hospital está numa situação muito triste e todo mundo que lida com a pessoa nesse momento de tristeza precisa estar muito sério, muito circunspecto, e a pessoa precisa ser tratada com muita seriedade, com muita ciência, com muito... Hospital não é lugar de brincadeira, certo? Pois é, ele começou a duvidar disso. Quem falou que o hospital não é lugar de brincadeira? Aonde está escrito isso? Qual é a lei que proíbe brincadeiras em hospital? Duvidando dessa crença, ele começou um processo de humanização, que está hoje sendo muito falado e trabalhado de diferentes maneiras, que se o meu doente está lá internado, eu posso fazer ele rir, eu posso brincar com ele, eu posso dar para ele momentos de leveza, eu posso levar colorido, eu posso levar fantasia, eu posso levar alegria, porque isso estimula a imunidade, melhora a resistência do corpo, melhora a eficiência dos mecanismos que mantêm a saúde, melhora a pressão arterial, melhora o batimento cardíaco, melhora a digestão. Então, lá no filme aparece uma situação em que ele vai visitar um doente que era intratável de todos os pontos de vista, físico e emocional, um doente que jogava a bandeja em cima de todo mundo, um doente que ia morrer com toda essa raiva, com toda essa angústia, que não conseguia mais nem aproveitar os momentos que ele tinha de convivência com a família, porque ele estava lá irracível, e ele vai visitar esse doente vestido de anjo. E aí entra aquele anjo no quarto. Já causou uma estranheza no doente. O que é isso? Né? E aí ele começa a brincar com o doente sobre as diferentes maneiras que nós temos de chamar a morte. Então, esticar as canelas. Conhecem algum? Bater as botas. Conhece outro? Abotoou o paletó. Conhece outro? Empacotar. Conhece outro? Vestiu o paletó de madeira. Conhece outro? Comer capim pela raiz. Hã? Comer capim pela raiz. Hã? Como é que é? O velhinho da foice. Ir para o país dos pés juntos. Hã? Bateu as botas. Foi para a cidade do pé junto. Então, ele começou a brincar e o cara entrou na brincadeira. Aí o cara se curou do câncer dele, que era terminal? Não, o cara não se curou do câncer dele, que era terminal. Mas ele sossegou, ele se acalmou, e aí ele pôde ter aqueles momentos tão preciosos de convivência com a mulher, com os filhos, e acerenar e se acalmar.
Ele chega na enfermaria, que estão lá as criancinhas em tratamento de câncer, com a cabecinha raspada, né? Ele foi pioneiro nisso. Hoje a gente vê aí doutores da alegria, né? Pegou aquela pera de aspiração, transformou em nariz de palhaço, né? Enfiou um pé em cada comadre, saiu andando, e daqui a pouco a enfermaria estava, como diz a minha neta, um furdúncio. Por quê? E as criancinhas antes estavam lá deitadinhas, cobertinhas, profundamente solitárias, profundamente tristes, esquecidas de que eram crianças. E aí, quando ele instalou aquele furdúncio, as crianças não esqueceram que estavam com câncer, mas se lembraram de que eram crianças. E isso hoje está profundamente demonstrado como um agente de cura, como um agente de equilíbrio de saúde. Então, é preciso que eu duvide. Por que uma pessoa que passou o que eu passei, ou que está passando o que eu estou passando, precisa ser triste 24 horas por dia? Por que não pode rir nem um pouco? Por que não pode se divertir? E a gente vai fazendo esses questionamentos dessas crenças e operando as mudanças. Isso hoje, o poder terapêutico da alegria, hoje em dia, não é mais dúvida para ninguém. Mas ainda é esquisito quando aparece, porque a gente ainda não está acostumado. Legal é o lance da formatura, né? Quem viu o filme? Viu o filme? Hã? O amor é contagioso, ou contagiante. Como é que é na formatura? Ah, você não viu a forma? Ele não foi pelado, ele foi de beca, né? Tá lá muito sério de beca, lá na formatura. Aí depois que ele recebe o diploma, ele vira o abó. Como ele veio justamente para contrariar um paradigma muito forte, como ele veio para fazer as pessoas pensarem, repensarem sobre isso, por que o doente tem que ser triste? Por que o hospital tem que ser um lugar triste? Por que eu tenho que afundar na tristeza porque estou com um diagnóstico disso e daquilo? Aonde é que isso está escrito? Por que o médico tem que ser um cara sisudo, de cara amarrada? Por que? Quem falou? Se qualquer um de nós, quando vai ao médico e é recebido por uma pessoa sorridente, afetuosa, se sente tão bem, já é metade do tratamento, já aconteceu. Por que? Quem falou? Como ele veio para contrariar esse paradigma, ele fez umas coisas excessivas mesmo, que a gente, nossa, também não precisava tanto, mas para a missão que ele tem, realmente precisava. Ele às vezes vem aqui no Brasil, né? Dificilmente você consegue lugar na palestra, porque esgota rapidinho. E aí ele se apresenta com uma blusa de havaiana, com um brinco no orelha, o cabelo pintado de azul. Quer dizer, o oposto daquilo que você pensa um médico, né? Porque ele veio com essa missão, contrariar isso aí, abalar essas formas de pensamento que a gente tem. Qual é o seu pensamento de tristeza, de medo, de doença, mais frequente? 1 minuto para vocês fotografarem ele. Flash. Instantâneo. Escreve aí. Existe hoje em dia um medo de engordar. As pessoas preferem morrer do que engordar. Medo de pegar gripe suína. Coisa que vocês não têm, estão aqui num ambiente fechado. Olha que isso é perigoso, hein? Por isso que eu deixei as portas abertas. Janelas. Tem que olhar para esse monstrinho aí, porque ele está sugando a sua energia vital. Tem que olhar.
Aí a pessoa precisa fazer um tratamento, tomar um remédio. A primeira pergunta que ela faz para a médica: doutora, isso engorda? É engraçado que tem medo do remédio engordar, mas não tem medo do cachorro-quente engordar, da pizza engordar, da lasanha engordar, do sorvete engordar, né? Porque cai dentro lá, né? Enfim, qual é esse monstrinho? Medo de quê? Medo da solidão? Medo da violência? Medo da morte? É claro que não dá para viver sem esses medos. De vez em quando eles vêm. Mas, assim como vêm, a gente tem que deixar embora. Ah, tá legal. Deixa aí. Se colocar em situações onde aquele medo não tem espaço, não encontre lugar. Por quê? Porque se eu pego esse medo de ficar só e ponho para dentro, e já me vejo sozinho, velhinho, arrastando as pernas dentro da casa que não tem ninguém, na escuridão da noite, sem uma alma que me escute, como é que vai dar para ter saúde pensando isso? Não dá para ter saúde pensando isso. Tem que mudar, tem que expulsar, tem que pôr para fora. Medo da violência, eu só penso nos assassinatos, nas torturas, nos sequestros. Não dá para ter saúde. A gente sempre cita muito uma música aí da nossa música popular brasileira, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, a vida passa, eu sem ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer. Esse cara morreu do coração. Não tinha jeito, não tinha jeito, né? Então, é preciso que eu pensei, ninguém me ama. Eu começo a pensar em quem eu amo. Porque às vezes também eu só amo uma pessoa. Olha, se eu só amo uma pessoa, a minha chance de ser amado, as minhas chances de ser amado, estão todas naquela pessoa. Se ela não me retribui esse amor, estou perdido. Mas será que eu só posso amar uma pessoa? Amar no sentido de dar dos meus dons, né? De compartilhar as minhas habilidades, de convivência, de estar junto. Então, não, mas eu amo 3, né? Eu amo meu marido e meus 2 filhos. E aí eu fico grudada na veia deles, porque é muito pouco, só 3. Eles não dão conta da minha necessidade de amor, não dão conta. Ninguém dá, né? Então começa a estender um pouquinho, né? Para a tia, para o tio, para a prima, né? Para o vizinho, para o companheiro da casa espírita, para as pessoas com quem você vai estar convivendo numa sala de espera. Começa a dar mais amor, porque o Divaldo fala, só é solitário quem não é solidário. Então, quando a pessoa está solitária, é porque ela ama com exclusividade, ela só ama aquele. E aquele não gosta dela, foi embora, desencarnou. E a pessoa fica ali, sozinha, né, coitadinho, né, arrastando corrente. A Joana de Ângeles, ela nos alerta muito sobre um pensamento muito perigoso, que é o pensamento da autopiedade. Você tem pena de você? Tadinho de mim, né? Já começou na minha infância. Mamãe nunca gostou de mim. Coitadinha, né? Papai me abandonou, eu tinha 4 anos. Nunca mais soube papai. Quer saber? Né? Meu irmão era uma peste, fazia tudo para me torturar. Era a reencarnação de Hitler. Né? Depois,
No colégio não tinha um amigo no colégio. Ninguém queria brincar comigo. Aí, quando veio a adolescência, eu nunca conseguia um namorado. Tomava chá de cadeira na festa. Ninguém dançava comigo, coitadinho, né? Tentei vestibular, nunca passei. Tentei aquele emprego, nunca consegui. Ai, coitado, né? Para que serve isso? Esse inventário de piedade, de autopiedade, não serve para nada, mas tem um potencial de causar doença espantoso. Por quê? Coisa da ciência também, né? Da neurociência. As nossas células vivem mergulhadas no nosso pensamento. O que a gente pensa, a gente transmite para elas quimicamente. E aí, elas também começam a achar que elas são umas drogas de células que não vivem para nada, não servem para nada. E aí começam a ressecar, intoxicar, a murchar, morrer antes da hora, se reproduzir errado. E aí começam a aparecer doenças. Então, a Joana tem uma frase muito forte, né? Não se permita autopiedade. Levanta-te do chão da autopiedade. Às vezes a gente cai e fica lá no chão. Ai, 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 ai. Não para pensar que podia levantar. A menos que você tenha fraturado as duas pernas, dá para você levantar. Levanta daí, esse não é seu lugar. Será que algum de nós tem esse lugar na sociedade? Esse lugar do coitadinho? Esse lugar do pobre coitado? Esse lugar dessa choradeira interminável, que eu nunca paro de chorar em cima do que me aconteceu? Será que cada um de nós tem esse lugar, esse papel? Não! A gente está fazendo falta em algum lugar. A gente está deixando de ser o companheiro de alguém, a gente está deixando de ser o trabalhador em alguma tarefa, a gente está deixando de desempenhar o nosso papel em algum lugar, porque fica ali no chão, eu caí. Aí, imagina seu guia espiritual, tá bom, eu já sei que você caiu, agora levanta. Por que ficar deitado, caído? Tá bom, levanta, né? Pensamento de autopiedade, pensamento de medo, pensamento de desânimo, pensamento de desistência, pensamento de angústia. Eu tenho que fotografar esses monstrinhos para eu poder ver que eles estão ali. Olha só, eu penso que para mim esse negócio de autocura não funciona umas 10 vezes durante a palestra. Vou reduzir para 5. Vou reduzir para 2. Uma hora eu já vou estar duvidando. Por que não é para mim? Por que para mim não dá certo? Por que eu não consigo? E a autocura funciona agora aí nesse passo do pensamento como? Cada um de vocês tem a incumbência, que é pessoal e intransferível, de descobrir o que é que tem o poder de tirar você desse pensamento doente para o saudável. Porque a gente pode dar dicas, mas só você pode saber, perceber o que realmente funciona para você. Então, a prece. Então, tá bom, a prece, faça a prece. Cantar. Então, cante. Já dizia a sabedoria popular, quem canta seus males espanta. E funciona mesmo para muitas pessoas, para outras não. Fazer caminhada, fazer uma atividade física, um trabalho, ir para a cozinha, bordar, pintar a parede. Eu tenho que descobrir o que transforma, não o que me anestesia. Porque você tem lá um tumor, botam você no centro cirúrgico, está doendo a beça, te dão anestesia, você vai parar de sentir dor.
Mas se não operarem para tirar o tumor, quando a anestesia passar, vai doer de novo. Então, só anestesia não resolve. Então, a televisão me anestesia. Eu estou sofrendo, ligo a televisão, aí eu fico ali. Umas horas parece que eu esqueci. Quando eu desligo a televisão, o negócio vem em dobro, em triplo, né? Bebida alcoólica, drogas, comilanças, compras compulsivas. Isso são anestesias. Falar da vida do outro é uma anestesia poderosa. Agora, a gente não tem medo dessas anestesias, né? Devia ter. Então, enquanto eu estou falando que o outro é gordo, é preto, é branco, é amarelo, é rabugento, é preguiçoso, é chato, é cri-cri, é pegajoso, é insistente, é teimoso, enquanto eu estou falando isso, eu não estou pensando no que está dentro da minha alma que está fazendo mal para mim. Então, é uma anestesia. Mas a hora que aquela conversa acabar, lá está a questão de novo. Então, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que ter meu diagnóstico e eu tenho que ter o meu remédio. Então, qual vai ser o bom remédio para a sua cura das suas questões de pensamento? Você tem que descobrir. Você tem que fazer ensaios. Você tem que experimentar. Bom, eu nunca cantei numa hora em que eu estivesse com um problema sério. Eu nunca fiz isso. Eu nunca cantei quando eu estou mergulhada naquele pensamento. Vou experimentar cantar, vou ver se funciona. Se funcionar, daqui a pouco você está cantando todo animado. Se não funcionar, daqui a pouco você até esqueceu o que você estava cantando. Então, tenta outra coisa. Tenta outra coisa que tenha poder transformador. Fuga, anestesia geral. Sono é anestesia geral. Né? A pessoa dorme. Mas quando acorda, nossa, acordei, e agora? Né? Então, não basta só anestesiar o paciente, tem que fazer interferência. O caderninho funciona assim, caixa de primeiros socorros. Então, lá você tem a letra da música, você tem a poesia, você tem a frase, você tem a imagem, você tem o papel de bala, você tem lá o que você quis botar ali, que tem poder de mudar teu pensamento. Mas a gente precisa começar, ou dar continuidade, ou potencializar essa antena, esse rastreador, que fica olhando em volta, experimentando coisas e trazendo para a sua vida. Ah, isso aí é bom para mim, traz. Ah, isso aí me fez bem, traz. E usar na hora certa para ver o efeito. Então, daqui para diante, não se permitam mais deixar o pensamento afundar em ideias, em crenças que estão fazendo mal a vocês. Descubram o que tem o poder de mudar essa ambiência mental, porque é nessa ambiência mental que nós vivemos, todos nós. Tá bom?